de hoje. Rubro-negros, eu já começo o vídeo contando pra vocês que o comentarista Mauro César informou que o atacante badalado se tornou caro demais para o Flamengo e está deixando o clube, isso mesmo. O Mengão já começa a se mexer pensando na próxima temporada. O clube terá reajuste no futebol e alguns jogadores já não devem mais ficar no clube. Nação, e o Flamengo tenta juntar os cacos para pensar no confronto contra o Botafogo, que acontecerá neste sábado, dia 5, no estádio Newton Santos. E após a eliminação na Copa Libertadores da América, o clima piorou bastante no Ninho do Urubu, mas Marcos Braz segue dando respaldo ao técnico Rogério Ceni e toda a sua comissão técnica, visando o último objetivo para a temporada não se tornar fracassada e ganhar mais uma vez o Brasileirão. E hoje, nesta quinta-feira, dia 3, o técnico Rogério Ceni deve esboçar um time que enfrenta o Botafogo e pode fazer mudanças. O comandante avalia o sistema defensivo e alguma alteração na zaga não está descartada. Fora de campo, a diretoria flamenguista já pensa no próximo ano e um atacante badalado não deve mais permanecer no clube, por ser muito caro e ter sido pouco produtivo. Trata-se do atacante Pedro Rocha, que chegou do Spartak Moscou no começo do ano, mas acabou convivendo com algumas lesões e se tornou um atleta pouco confiável devido a isso. E o jornalista Mauro César Pereira escreveu em seu blog que ele deve sair do mais querido e a prioridade total agora é a compra do Pedro, o atacante que está emprestado pela Fiorentina até o próximo dia 31. E em seu blog no All Sport, o jornalista Mauro César informou, abre aspas, Pedro Rocha, que estreou em 29 de fevereiro contra Cabo Friense, passou muito tempo lesionado e atuou em apenas 10 partidas e fez um gol. Cedido pelo Spartak Moscou, ele não deverá permanecer, já que o investimento prioritário será feito em Pedro. Fecha aspas, informou o jornalista Mauro César. Nação, e sem as premiações por conta das eliminações na Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo precisará fazer reajustes no departamento de futebol. A ideia, pelo menos inicial, é diminuir um pouco a folha salarial e também realizar algumas vendas já a partir de janeiro. Inicialmente, Pedro Rocha até estava nos planos, mas a situação mudou e o jogador se tornou caro demais para o Flamengo. E o pouco rendimento dentro de campo também pesa muito. Mas e aí, nação, na opinião de vocês? Vocês acham que o Flamengo está certo e está fazendo um bom negócio em liberar Pedro Rocha? Comentem aqui no vídeo o que vocês acham. Nação, e já mudando de assunto, Marcos Braz se pronuncia após vexame e faz promessa à torcida do Flamengo dizendo, não vou colocar como desculpa. E Rogério Ceni deve seguir no comando técnico do mais querido, ao menos até o final do Campeonato Brasileiro. Rubro-negros, e em entrevista para o blog do jornalista Mauro César Pereira, o vice de futebol do Mengão Marcos Braz ressaltou a confiança no técnico Rogério Ceni e disse, abre aspas, confio no Rogério Ceni e na sua comissão técnica e não vou colocar a parte política como desculpa para os resultados do time. Temos que manter a tranquilidade e ganhar o Brasileirão. Fecha aspas, disse Marcos Braz. Nação, e o próprio Mauro César fez críticas após a eliminação do Flamengo no torneio continental e disse, abre aspas, fez o que faz sempre, cria e desperdiça. A furada de Bruno Henrique na pequena área, o gol que o Vitinho perdeu é inaceitável. Ele teve a bola, domínio, tempo e rolou para a linha de fundo. Fecha aspas, disse o comentarista no programa Linha de Passe. E além das chances desperdiçadas, o comentarista Mauro César também considerou inadmissível as trocas feitas pelo treinador, que sacou os dois jogadores mais capacitados no meio de campo rubro-negro. Mauro César ainda disse, abre aspas, Rogério tira Arrascaeta e Everton Ribeiro e deixa o Vitinho, não tem explicação. Fecha aspas, criticou Mauro César. Nação, e agora, o Flamengo volta o foco totalmente para o Campeonato Brasileiro, a única competição que resta para o Mengão. Mas e aí, nação? Vocês concordam com o jornalista Mauro César? Vocês acham que ele tem razão? Comentem aqui no vídeo a opinião de vocês também. Rubro-negros, já outra informação, o Flamengo decide não renovar o contrato com Diego Alves, afirma jornalista.
Nação, e depois de infelizmente ter sido eliminado da Libertadores pelo Racing da Argentina na última terça-feira, dia 1º, o extracampo do Flamengo segue roubando a cena nos bastidores do futebol brasileiro e vivendo uma novela no que diz respeito à renovação de contrato com Diego Alves. Um novo episódio está a caminho. Isso porque, segundo as informações do jornalista Vene Casagrande, a diretoria rubro-negra decidiu por não estender o vínculo com o goleiro. E segundo as informações, o jornalista explicou que a negociação entre o Flamengo e Diego Alves se arrasta há muito tempo e começou antes mesmo da paralisação do futebol brasileiro devido à pandemia da Covid-19. No entanto, após a suspensão das atividades esportivas, o clube sofreu com a queda de receita e, com isso, os números precisaram ser alterados. Todavia, apesar do diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, ter fechado um acordo com o goleiro e com seu empresário Eduardo Maluf, o departamento financeiro do clube vetou a tratativa e sugeriu que a negociação não fosse firmada, uma vez que os cofres do Flamengo foram impactados com as eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores da América. E além disso, segundo o jornalista, Diego Alves e seu representante não gostaram da intromissão do setor financeiro do clube, uma vez que o acordo entre as partes já havia sido selado. E de acordo com a apuração divulgada por Vene, uma fonte ligada ao clube afirma que não tem como cravar que a negociação de fato não acontecerá, uma vez que o presidente Rodolfo Landim pode mudar de ideia caso o arqueiro reduza a pedida salarial. Mas e aí, nação, na opinião de vocês? Vocês acham que o Flamengo tinha que renovar o contrato com Diego Alves? Ou vocês acham que Diego Alves também tinha que ceder na pedida salarial? Comentem aqui no vídeo a opinião de vocês também. Bom, meus amigos rubro-negros, nação mais querida